O nosso amigo Bob Esponja foi criado pelo biólogo marinho Stephen Hillenburg. O cara começou a rascunhar os Paranauê em 1984. Nessa época ele dava aula no Instituto Ocean. Isso aí fica lá na Califórnia. Porém, o calça quadrada que você conhece apareceu somente mais tarde. E hoje eu estou aqui para revelar a identidade biológica dos personagens do desenho Bob Esponja. Eu sou o Vagão e você está no Simbioses, Biologia Sem Fim. Os desenhos têm mais ou menos 15 minutos e já são 250 episódios rodando em 60 idiomas. Os personagens começaram a ganhar fama e foram levados aos cinemas. A estreia foi em 2004 e o Stephen escreveu, produziu e dirigiu o longa. E 11 anos depois foi lançado Bob Esponja, um herói fora d'água. Dessa vez o Stephen atuou como roteirista e produtor. Se encaixa feito uma luva! Em 18, Stephen morreu depois de ser diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, a mesma doença de Stephen Hawking. Mesmo assim, a Nickelodeon continuou produzindo e lançou em 2020 o filme Bob Esponja, O Incrível Resgate. Isso como um tributo ao criador. O filme, que tinha lançamento planejado para os cinemas, foi cancelado pela pandemia, mas está na Netflix. Bora lá conferir os principais personagens e as suas verdadeiras fantasias da vida real. Casa animal! Bob Esponja! O Bob Esponja é uma esponja do mar, que ao contrário do eletrificado Bob, ela é séssil e não se move. O Bob parece mais uma esponja de pia de cozinha, mas na vida real, além de fixas, as esponjas marinhas não são quadradas, elas são, na verdade, assimétricas. A maioria das espécies é hermafrodita e algumas exalam toxinas para se defender dos seus predadores. Patrick! O Patrick é uma estrela do mar, que na verdade é um predador das esponjas. No desenho, é o best friend do Bob. O cara vive dando conselhos furados ao companheiro. No fundo do mar, algumas espécies de estrelas não são tão descabeceadas assim. Elas conseguem reconstruir um braço amputado ou então cortar fora aquele que esteja com problemas. Isso, é claro, é o seu grande poder de regeneração. Sandy Bochecha. A Sandy é um esquilo. A espécie dela mora nas planícies do Texas, muito longe do mar. Ela curte um karatê e está sempre disposta a ajudar o Bob. Por ser um esquilo e respirar oxigênio de superfície, vive no fundo do mar usando um escafandro. O problema é que, além de serem arborícolas, os esquilos não gostam de água e, obviamente, têm pavor do mar. Eu realmente não sei qual era a bebida preferida do Stephen, mas deve ser boa. Senhor Sirigueijo! Como já conversamos no vídeo dos crustáceos, ele é um caranguejo. Não existe mistura de siri com caranguejo. Na natureza, é um ou outro. O dono da lanchonete Siri Cascudo, apesar de ter Siri no próprio nome e no da sua lanchonete, ele é sim um caranguejo. O último par de pernas dos siris é adaptado para a natação, o que não acontece com o personagem do desenho. Gary. O Gary é um caramujo marinho que jamais ficaria de boa ao lado de um polvo. Animal de estimação do Bob, mia como um gato e apenas seu dono consegue entender o que ele diz. A maioria dos caramujos é herbívora. Entre seus principais predadores estão os próprios polvos, que por sinal é o best friend do Bob, então convive com ele diariamente. Já falamos dele. Mais uma dose! E é claro que eu tô afim. Lula Molusco. Ele é um polvo que se chama Lula, mas qual é o problema se os polvos são octópodes e no desenho ele é um hexápode? O mal-humorado companheiro de trabalho de Bob é um polvo e não uma lula. Dá pra perceber isso pelo formato do seu corpo, mais arredondado e sem nadadeiras que as lulas possuem. No fundo do mar, o polvo inclui a esponja no seu cardápio. Então fique aí com a vida real.
E as doses não param. Esse foi mais um Casa Animal no seu canal Simbioses. Deixe seu like, pois é muito importante para o YouTube recomendar vídeos como esse para outras pessoas que gostam desse assunto, assim como você. Compartilhe se você achou legal e relevante. E comente o que quiser, pois vamos responder a tudo. Hasta la vista, hasta la vitória, siempre.